Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019, nosso segundo vídeo no canal desse ano, e eu gostaria primeiro de agradecer imensamente o prestígio que vocês têm com o nosso conteúdo. Vou mostrar rapidamente aqui para a gente não perder conteúdo do vídeo. Olha aqui pessoal, a gente tinha comentado no primeiro vídeo do ano, no vídeo da semana passada, que a gente ia criar pelo menos aí uma meta de 500 likes no nosso conteúdo. Dá só uma olhada, no vídeo da semana passada vocês atingiram aí mais de 650 likes, para ser mais preciso, 652 likes em relação ao nosso conteúdo, com quase 3.000 visualizações. Isso pra gente é um motivo de orgulho. Então, se você chegou no conteúdo do canal já inscrito, senta o pé na porta e já deixa o seu like. Se você não for inscrito e gostar desse conteúdo, pode ficar à vontade, deixa o seu like, e se você não gostar, não tem problema nenhum, pode deixar o seu dislike, que nesse caso aqui no conteúdo do canal, a gente é totalmente democrático em relação à opinião de quem assiste o nosso conteúdo. Então, é muito show de bola se você colaborar com esse conteúdo do canal. Pessoal, eu vou falar novamente aqui rapidamente a estrutura do nosso conteúdo. Por quê? A gente está tendo muitas inscrições novas no nosso canal. Então, o que a gente trata aqui no nosso canal? Fluxo estrangeiro. Por quais vertentes? A gente tem duas pontas que a gente avalia o fluxo estrangeiro. Seja ele fluxo oficial, divulgado pelo próprio site da Bolsa. O site da B3, ele divulga o fluxo oficial com 2 dias úteis de atraso e somente o fluxo geral. A gente tem também, pelo site da B3, o fluxo dos contratos em aberto, em vários derivativos. A gente acompanha índice, dólar e também o mercado de juros. Se você for lá na nossa página, link está na descrição, na coluna esquerda, se você descer, você vê como que está a situação dos contratos em aberto, desses contratos, de acordo com o site oficial da B3. E a gente também, pessoal, a gente tem a vertente do fluxo das corretoras estrangeiras que operam o nosso mercado. E é muito show de bola, porque a gente consegue ter isso em tempo real. Portanto, essa informação de sexta-feira que a gente divulga para vocês aqui no conteúdo do canal, já tem informações até o final do pregão de hoje. Eu tenho um sistema próprio que captura esses dados e automaticamente já organiza para a gente em relação ao nosso principal índice, que é o índice Bovespa, e também aos principais setores que são disponibilizados pela própria B3. A gente acompanha também no mercado futuro as posições deles nos contratos de índice e também para os contratos de dólar. E sem perder tempo, já vou demonstrar aqui para vocês, em relação ao fechamento dessa semana, olha como é que foi o comportamento por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, pessoal. Dá só uma olhada, olha o tamanho de ponta compradora que eles tiveram para os nossos ativos do mercado à vista. Quase 2,5 bi. O Ibovespa subindo aí 2,6%. No mercado futuro, ponta compradora também de 1 bilhão e 700. Se você acompanhou o nosso primeiro vídeo de 2019, a gente fez uma retrospectiva de 2018. A gente inclusive comentou com vocês que o ambiente de longo prazo sugere cautela, porque 2018 o nosso mercado subiu e o investidor estrangeiro andou numa ponta vendedora. E também no mercado futuro, eles estão diminuindo aquele acumulado de saldo positivo que eles construíram aí praticamente do fundo de 2013 até aí o ano de 2017, 2018 no nosso mercado. Agora, o fluxo de curto prazo, que é o que a gente sempre comenta no conteúdo do canal, que é muito guiado pelos contratos do Ibovespa Futuro, que tem vencimento a cada 2 meses, a gente chegou a comentar no final do vídeo. Se você não viu, veja lá por volta do minuto 30 o quão foi avassalador o ambiente comprador que eles tiveram no nosso mercado desde o pregão do dia 28 de dezembro. E de lá para cá, ajudando a empurrar a movimentação de valorização do nosso mercado. A gente vai comentar isso para frente com vocês aqui no conteúdo do vídeo. Já na moeda americana, mais uma semana de ponta vendedora. E a moeda americana nessa semana fechou aí com ambiente de valorização, dólar comercial sendo cotado a 3,75. Aqui embaixo a gente tem os 10 principais mercados pelo mundo. Bolsas americanas subiram, europeias e também asiáticas, e na média desses 10 principais mercados, 2,11 de valorização, ou seja, a gente teve para o Ibovespa uma valorização maior do que a média dos principais mercados pelo mundo. Se a gente verificar aqui, pessoal, a gente teve aqui o nosso Ibovespa como a segunda melhor performance do nosso mercado.
projeção de lucro de 56 milhões e meio. Se a gente verificar do índice que não é tão amplo, a gente teve o carbono eficiente, que é o mini Bovespa sem vale, com 37 milhões. E a gente vai comentar com vocês também do segundo índice que não é tão amplo, que é o índice de consumo, com uma projeção de lucro de 22 milhões dentro do nosso mercado. Então, sem perder tempo, vamos comentar com vocês primeiro o Ibov e dar uma olhada aqui, pessoal, como que foi o ambiente de valorização média nos ativos que eles compraram. 3,15. Dos 15 ativos que eles venderam, 1,05, ou seja, perderam um pouco nos ativos que eles venderam, só que ganharam a rodo nos ativos que eles andaram numa ponta compradora. Qual foi o carro-chefe da semana? As ações preferenciais de Petrobras, que subiram aí 1,64 na semana. O segundo ativo dessa semana foram as ações de Vale, pessoal. Também quase o mesmo patamar, 256 milhões e Vale subindo 4,5%. O que a gente tinha comentado com vocês no vídeo da semana passada, onde que a gente retomou os vídeos aqui no conteúdo do nosso canal. Petrobras, que eles tinham tomado Petrobras a R$18, no nosso vídeo do dia 21 de dezembro, a gente comentou com vocês que foram mais de 600 milhões de ponta compradora, e o ativo ainda estava caindo nessa semana, e simplesmente Petrobras foi para R$24, R$25, eles colocaram alguma coisa no bolso e nessa semana retomaram ponta compradora. A mesma coisa aconteceu com Vale. Ambiente comprador dos 49 até os 53, começaram a colocar lucro no bolso e nessa semana ponta compradora impulsionando o ativo no nosso mercado. E o que a gente deduz isso? Petrobras e Vale é o que, pessoal? São as queridinhas pelo investidor estrangeiro. Ou seja, foram os ativos carro-chefe de ponta compradora nesse retorno que a gente observou na semana dentro do nosso mercado. Como destaque de ponta compradora, as ações de Suzano, que subiram mais de 14%, e eles com uma ponta compradora de quase 100 milhões. Na ponta vendedora, o carro-chefe da semana foram as ações de Sabesp, só que o preço nem aí, ambiente de valorização de quase 3%. No destaque de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações de Log com uma variação negativa de mais de 4% dentro do nosso mercado. Vou comentar aqui com vocês o índice de carbono eficiente, que é basicamente o nosso Ibovespa sem Vale. E se a gente verificar, também é a configuração muito próxima, Petrobras como o carro-chefe e Suzano como destaque. E se a gente verificar aqui, na ponta vendedora, em vez que a gente teve ali em relação às ações de Log, a gente teve as ações de Cielo. Cielo aí com uma queda de 2,70 e eles atuando aí numa ponta vendedora de quase 2 milhões de reais dentro do ativo no nosso mercado. Se a gente verificar aqui então o nosso índice de consumo, pessoal, a gente teve aqui como carro-chefe da semana as ações de Localiza, Rente 3, 100 milhões e o ativo subindo aí mais do que 5%. E o destaque de ponta compradora, as ações de Estácio com 63 milhões de ponta compradora e o ativo subindo aí mais de 10% no nosso mercado. Na ponta vendedora, a gente teve aqui de carro-chefe de ponta vendedora as ações de Betol. O preço nem aí subiu com 2% de alta. E, no caso aqui, o destaque de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações da Marisa, Lojas Marisa. A gente teve aí uma desvalorização de mais de 6% dentro do nosso mercado. E também, conforme a gente tinha comentado com vocês em relação ao índice Bovespa, as ações de Log com uma ponta vendedora. Então, pessoal, eu vou comentar aqui com vocês em relação aos ativos que fazem parte do Ibovespa e que a gente consegue, inclusive, setorizar esses ativos. Para você que é novo no conteúdo do canal, o que a gente faz? O Ibovespa tem 65 ativos na atual carteira. Então, a gente pega essa atual carteira do Ibovespa e consegue também setorizá-la. A gente tem aqui índice financeiro, consumo, materiais básicos, óleo, gás e biocombustível, serviços públicos, industrial, saúde e telecomunicação. Se a gente verificar aqui no setor financeiro, pessoal, a gente teve na semana passada Cielo com ambiente de valorização muito expressiva e eles atuando numa ponta compradora como destaque. E nessa semana foi o único ativo do setor financeiro que faz parte do Ibovespa, que fechou a semana desvalorizada, e a gente já viu lá, pelo índice de consumo, que eles atuaram numa ponta vendedora. A gente teve aqui um destaque para as ações de BB Seguridade,
ponta compradora, sendo que na semana passada eles venderam e o ativo caiu. E a gente teve aqui também a própria ação da Bolsa, que na semana passada não tinham participado da alta do ativo no nosso mercado e nessa semana participaram com o ambiente de compra. Pessoal, dá uma olhada no setor de consumo. Boa parte do setor ambiente de valorização, conforme a gente viu lá no nosso resumo. Então a gente teve destaque aqui as ações de Ambev. Eu nem vou comentar mais com vocês de Ambev, já tem aí já vários vídeos, as pessoas que estão curtindo o nosso trabalho, o tanto que a gente estava comentando sobre Ambev e esse ambiente que eles estavam no ativo, e o ativo estava girando lá cerca de R$14. Depois a gente tem as ações de Brasil Foods, que também foi destaque na semana passada com eles com o ambiente comprador, e nessa semana novamente o ativo subindo mais do que 4%. A gente teve no setor de educação, pessoal, a gente teve as ações de Estácio e também teve as ações de Kroton. Se você observar, Estácio subiu muito mais e Kroton subiu também, só que subiu bem menos. E por que acontece, pessoal? Lembra que a gente vira e mexe, a gente comenta com vocês, nos ativos que eles atuam com maior ênfase, eles ajudam a empurrar com maior ênfase a movimentação do preço. E isso aconteceu no setor de educação no nosso mercado. Se a gente verificar aqui também, como a gente comentou, na semana passada, logo tinha subido mais de 20%. E eles não participaram da alta, e nessa semana foi o ativo que mais caiu nessa semana, e eles atuando aí numa ponta vendedora. Bom, a gente vai passar diretamente aqui, pessoal, para o setor de materiais básicos, que vocês vão perceber que o destaque de ponta compradora que a gente comentou no vídeo da semana passada não tinha sido as ações do Suzano, inclusive com uma alta de mais de 3% no nosso mercado. Olha, de novo o Suzano, eles empurrando, e o ativo nessa semana fechando com essa alta expressiva de mais de 14% dentro do nosso mercado. Em relação ao setor de siderurgia, eles andaram numa ponta compradora de GGBR, só que eles andaram numa ponta vendedora das ações de Usiminas, e Usiminas com ambiente de desvalorização. No mineração, Bradespar ambiente comprador, e também o ativo subindo, e nesse caso de Vale, conforme a gente viu, ambiente comprador e o ativo respondendo com valorização. No setor de óleo, gás e biocombustível, retomaram ponta compradora nas ações de Petrobras, e o destaque que a gente tinha comentado das ações de Cosan na semana passada em relação a esse setor, eles estavam atuando numa ponta compradora e o ativo com a maior alta do setor, e nessa semana novamente eles andando numa ponta compradora e o ativo sendo aí o destaque desse setor no nosso mercado. No setor de serviços públicos, CEMIG ficou de lado semana passada e eles andaram na compra, ficou de lado essa semana também e eles andaram no ambiente comprador. E o destaque que a gente está tendo aqui, exatamente as ações de Elet 3. E se vocês observarem, Elet 3 se valorizou mais do que Elet 6, e se você verificar aqui também, a gente teve um fluxo mais pujante em relação às ações de Elet 3 do que nas ações de Elet 6. Se a gente pular aqui para o setor industrial, a gente teve movimentação muito forte de valorização das ações da CCR na semana passada, eles atuando numa ponta compradora, e nessa semana CCR ficou bem próximo do 0 a 0, mas eles ainda atuando numa ponta compradora no ativo. Como destaque aí desse setor no nosso mercado, a gente teve aí as ações da Raio 3, que teve uma valorização muito expressiva, e a gente conseguiu perceber ambiente comprador por parte deles mais pujante, inclusive como destaque do setor dentro das ações da companhia. Se a gente verificar aqui no setor de saúde, pessoal, a gente teve aí exatamente na semana passada as ações de RADL com a maior valorização. E eles aproveitaram para fazer o que na semana passada? Colocar lucro no bolso. A gente chegou até a comentar com vocês que o fluxo de longo prazo de RADL é comprador por parte deles, e nessa semana que a RADL foi a única ação do setor que caiu, eles aproveitaram para fazer o quê? Colocar nas suas respectivas carteiras. O destaque a gente teve aqui para as ações de Qualicorp. Na semana passada também o ativo já tinha subido, com eles empurrando numa ponta compradora, e nesse caso aqui nas ações de Fleury, com o ativo atuando numa ponta compradora por parte deles, diante de um ambiente vendedor que a gente viu na semana passada, e eles não participaram da alta. Nessa semana eles participaram da alta, na semana passada subiu só 2%, e nessa semana que eles participaram subiu 4%. É o que a gente sempre comenta com vocês, quando eles participam, eles ajudam a impulsionar a movimentação do ativo. Bom, no setor de telecomunicação, ambiente comprador tanto para TIM quanto para Vivo, só que os ativos não corresponderam e terminaram essa semana aí com ambiente de desvalorização. Pessoal, eu vou comentar mais uma vez, o nosso canal não é call de compra e também não é call de venda, mas fiquem atentos
pela movimentação que a gente está comentando, e eu sempre comento a movimentação da semana, faço com vocês um paralelo com a semana anterior, para que vocês possam ter essa percepção de rodagem do fluxo. E para você que é novo no conteúdo do canal, eu não canso de falar, faça uma maratona nos vídeos anteriores para você pegar essa rodagem de comportamento desses participantes no nosso mercado. Eu vou comentar aqui com vocês agora, pessoal, a movimentação por parte deles em relação aos setores. Olha que show de bola que eles fizeram aí em relação aos nossos setores. A gente teve nessa semana um ambiente por parte deles, pessoal, muito favorável. Dá só uma olhada. Praticamente aí a gente inverteu aquela curva descendente que a gente estava aí, principalmente aqui no Ibovespa e o carbono eficiente, apontando agora para cima. O nosso índice financeiro, que já estava liderando ponta compradora em 2019, ainda continua liderando ponta compradora. E o nosso Ibovespa, dá uma olhada, pessoal, a gente simplesmente assumiu ponta compradora do nosso índice mais amplo e ajudando na movimentação de valorização, essa movimentação compradora por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então, se a gente verificar aqui essas 3 semanas de 2019, as 2 primeiras para o Ibovespa e para o carbono eficiente, que estavam com ambiente de desvalorização, ambiente vendedor, essa barra aqui, como se a gente tivesse na análise técnica, engolfou a movimentação vendedora e a gente já está aí com saldo positivo por parte desses participantes no nosso mercado em 2019. O setor de dividendos e também o setor financeiro liderando essa ponta compradora, conforme a gente viu aí no nosso mercado. Se a gente verificar aqui agora a movimentação deles nos contratos futuros, pessoal, olha o show que eles estão dando no nosso Ibovespa futuro. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo da semana passada que eles tinham tido o pulo do gato exatamente numa ponta compradora de 1 bilhão e 600? E eles vieram desse ambiente comprador desde o final do ano passado, mais precisamente no dia 28 de dezembro. Eu tinha feito até um vídeo comentando com vocês como que o investidor pessoa física não aproveita as movimentações do mercado e está sempre aí na contramão. E desde então, pessoal, olha o tamanho de ponta compradora que eles estão tendo no nosso mercado. Saíram de uma ponta vendedora de mais ou menos aqui 1 bilhão e 600 e estão com uma ponta compradora de saldo de 2 bilhões e 200. Então, se a gente verificar aqui, compraram 3 bilhões e 800 desde o último dia de pregão de 2018. E o nosso índice, que estava em 86 mil pontos, se valorizou 10 mil pontos até agora. E é isso que a gente comenta. Pessoal, o nosso conteúdo é de muita qualidade para que vocês fiquem atentos na participação do investidor estrangeiro. Seja ele no fluxo oficial, a gente vai comentar daqui a pouco para vocês no conteúdo do canal, ou por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, já que os dois são muito aderentes no longo prazo dentro do nosso mercado. Se a gente verificar aqui a movimentação deles no dólar, olha o que eles fizeram, pessoal. Mais uma semana vendedora. A gente viu que o dólar nessa semana fechou com ambiente de valorização. Mas o dólar, a gente não pode esquecer que no início do contrato estava batendo 3,87. E agora a gente está aí em 3,75 para a movimentação do dólar. E essa movimentação vendedora no dólar, pessoal, está corroborando com o quê? Com a movimentação deles compradora no índice. Ou seja, eles estão, nesse momento, enviesados com alta no mercado e uma possível correção para a moeda americana dentro do nosso mercado. Então, a gente segue muito atento por essas movimentações que eles estão fazendo. Bom, e eu vou comentar aqui agora com vocês as movimentações por parte deles no nosso mercado à vista. No nosso mercado à vista, pessoal, dá só uma olhada. O que aconteceu do nosso último vídeo até agora para a gente poder dar uma olhada? Eles deram o quê? Um refresco de vendas. Dá só uma olhada que a gente estava com ambiente vendedor muito expressivo e no início desse mês, a partir do dia 3 de janeiro, eles engataram aqui uma ponta compradora. E se você olhar aqui, eles estavam com menos 4 bi de acumulado, agora eles estão com menos 2 bi. Então esse movimento comprador por parte deles já está alcançando 2 bilhões de reais. E eu tracei até um paralelo aqui para vocês perceberem quando que eles começaram a comprar o nosso mercado. No nosso Ibovespa, estava em 91.800 pontos. Exatamente aqui nesse ponto. Então, de 91 para os 96 atuais que a gente está no mercado, está sendo calçado por um movimento comprador por parte deles, também no mercado à vista. Conforme a gente viu também
pela movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Então a gente tem aqui ainda os dados do dia 17 e os dados do dia 18 para serem disponibilizados pelo site da B3. A gente vai ficar bem atento em relação a essa movimentação. E se a gente verificar aqui a relação das corretoras estrangeiras e também do fluxo oficial estrangeiro, olha como é que é, pessoal, aderente a essa movimentação deles. Inclusive, pelas corretoras estrangeiras, a gente já está fazendo aqui, se a gente fosse olhar uma análise técnica, a gente está fazendo aqui um pivôzinho de alta. A gente está começando a montar uma escadinha para cima. A gente sabe que o movimento ainda é muito vendedor. E, nesse momento, essa movimentação está sendo atraída por parte deles de ponta compradora no nosso mercado à vista, ajudando a impulsionar. E no mercado futuro, eles pegaram o nosso mercado lá embaixo. Simplesmente, conforme a gente viu ali, na movimentação por parte deles, nos contratos futuros do Ibovespa, por parte aí das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Bom, vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, na movimentação por parte dos investidores dentro do nosso mercado. A gente vai comentar aqui com vocês como é que está a situação dos investidores. Eu vou comentar aqui com vocês, primeiro, aquela nossa relação do investidor estrangeiro e também do investidor pessoa física nesse mês de janeiro. Aqui, linha zero, ou seja, fluxo daqui para cima é positivo. O investidor estrangeiro chegou a ficar, lembra que a gente comentou, com mais de 2 bilhões de ponta vendedora no início do mês. A partir do dia 3, fizeram um fundo, estão recomprando tudo isso no nosso mercado. E o nosso mercado está o quê? Com ambiente de valorização. Quando eles começaram a comprar no nosso mercado, a gente já estava com uma alta acumulada para o Ibovespa de 4,5%. E agora a gente encerrou o pregão de hoje, sexta-feira, com 9,34 de valorização mensal. Essa linha verde do fluxo estrangeiro ajudando a empurrar o nosso mercado à vista. E se você olhar, o investidor pessoa física está vendedor e praticamente parado. Ou seja, não participando em nada dessa movimentação belíssima de alta que a gente está tendo no nosso mercado em janeiro. A gente já chegou a comentar com vocês, impulsionado pelos contratos futuros e agora nessa semana, impulsionado pelo fluxo do mercado à vista. E o investidor pessoa física, mais uma vez, de fora do nosso mercado. E eu não quero fazer com que o investidor pessoa física, principalmente que acompanha o nosso conteúdo, fique atento. Se você está vendo um movimento de alta, não é como naquele vídeo que a gente comentou, mercado subindo, investidor pessoa física, que atua pelas corretoras nacionais, vendendo a rodo. Então, é um exame de consciência que a gente faz para vocês aqui no conteúdo do canal, para que vocês fiquem atentos sobre essas movimentações que a gente tem no nosso mercado. E para finalizar o vídeo de hoje, pessoal, quem pensa que o fluxo do investidor estrangeiro está diminuindo no nosso mercado, está completamente enganado. Dá só uma olhada na evolução mensal desse fluxo desde 2010, pessoal. 2010, eu até separei aqui por 3 períodos distintos, mais ou menos entre 2010 e 2011, eles nunca ultrapassaram 100 milhões de um fechamento mensal, exceto no ano eleitoral, outubro de 2010, que eles movimentaram 102 bilhões de reais. Inclusive aqui é bilhões, tá? Nesse período de 2011 até 2016, eles começaram a aumentar o volume no nosso mercado. Aí a gente já tem inclusive uma média aqui, que a gente tem exatamente no final desse período, eles estavam negociando cerca de 150 bilhões de reais no nosso mercado. No ano eleitoral de outubro de 2014, chegaram a movimentar até 270. O mesmo ocorreu em outubro desse ano, 370 bilhões. E se você olhar o que aconteceu, pessoal, de 2016 para cá, olha essa linha vermelha crescente, ou seja, volume médio negociado pelo investidor estrangeiro está crescendo. A gente ainda tem praticamente aí 2 semanas quase de janeiro. E olha onde que já está essa barra. Bem próximo aqui da média que a gente está tendo aí para o investidor estrangeiro. E a gente consegue verificar isso até no ambiente diário. Nos últimos anos, olha aqui essa linha aqui vermelha subindo. E olha exatamente aqui, nos últimos 2 anos, olha como é que ela está subindo de uma forma mais íngreme. O investidor estrangeiro está participando do nosso mercado. Então, infelizmente, para quem não gosta da participação do investidor estrangeiro, ele está muito de olho no nosso mercado. Seja para venda, aquele ambiente que a gente comentou de longo prazo, que a gente precisa de ficar muito atento. Agora, no ambiente de curto prazo, eles estão
pegando a carona nessa movimentação de alta que a gente está vindo aí desde o final do ano de 2018, no último pregão, conforme a gente comentou com vocês, daquela movimentação compradora que eles tiveram no nosso Ibovespa Futuro. Sendo assim, eu termino mais uma vez esse vídeo. Se ficou longo, se você é iniciante no canal, procure ver cada detalhe que a gente comenta aqui. E se você assistiu até agora, meu muito obrigado. Se você gostou, não esqueça aí de deixar o seu like. Também comente com as pessoas que você conhece, para que fiquem atentas na movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Vamos descansar agora no final de semana, bastante, para que na semana que vem a gente entre com o pé direito no mercado financeiro, sempre, conforme a gente comenta aqui com vocês, né, pessoal? Sempre de olho em relação à movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!